Vamos então resolver alguns exercícios referentes à análise de malhas. Exercício 1. Encontre a tensão V no circuito abaixo, aplicando a análise de malhas. Então a tensão V ela vai estar aqui sobre esse resistor de 5 ohms e nós vamos ter que aplicar a metodologia das malhas, encontrar a corrente em cada uma dessas malhas e por meio dessa corrente de malhas encontrar essa tensão. Primeiro, vamos pular o passo de identificação das malhas. Aí nós temos 3 malhas e atribuir correntes às malhas. Então teremos 3 correntes, I1, I2, I3. E vamos agora equacionar as correntes por meio da lei de Kirchhoff das tensões. Observem que nós temos somente fontes de tensão nesse circuito. Então não precisaremos lançar mão da metodologia das supermalhas. Vamos então ver o equacionamento. I1, corrente interna malha, menos I2, corrente externa malha, vezes 10 ohms, essa tensão aqui, menos 5 volts, entrando pelo polo negativo, mais I1 interno à malha, menos I3 interno à malha, vezes 5 ohms, igual a 0. I2 interna à malha, menos I1 externo à malha, essa tensão aqui, vezes 10 ohms. I2 interno à malha, menos I3 externo à malha, vezes 15 ohms. Menos 10 volts, igual a 0. I3 interno à malha, menos I2 externo à malha, vezes 15 ohms, igual a 0. Mais I3 menos I1, vezes 5 ohms. Aqui eu só tenho I3, então I3 vezes 10 ohms. De novo, I3 vezes 10 ohms. Fechou a malha, igual a 0. Agrupo os resistores e isolo as tensões. Vou ter isso aqui. Resolução de sistemas agora, né, gente? Então, somando os resistores, vejam que na análise de malhas, eu não preciso somar as condutâncias, eu somo diretamente as resistências. Posso botar esse resultado no formato matricial. Eu vou ter isso aqui. Como é que eu resolvo esse sistema matricial? A matriz é como se fosse a parte do sistema numérica, né? E o vetor é o resultado. Então, eu simplesmente faço a inversa, né, da matriz vezes o vetor resultado. E aí eu tenho as correntes nas malhas.
Só que eu quero V. Veja bem, como eu acho V aqui? Então, essa tensão V aqui, eu sempre vou tomar como positiva a corrente de malha que entra pelo polo positivo. No caso, essa corrente está entrando aqui pelo polo negativo. Então, corrente que entra pelo polo positivo, I3, menos corrente que entra pelo polo negativo, que é I1, vezes o resistor, vai ser igual a tensão. 0,75 menos 1,57 vezes 5, resultado V igual a menos 4,1 volts. Resolvido o nosso exercício. Exercício 2. Determine a corrente I por meio de análise de malhas. Dessa vez eu tenho duas fontes de corrente. Se eu for utilizar análise de malhas, terei que lançar mão da metodologia das supermalhas. Veja que tanto esse tipo de problema, onde eu misturo as fontes, se eu utilizasse análise de nós, também teria que usar supernós, porque no caso tenho fontes de tensão. Então aí nós temos que tomar uma decisão, ver o que é melhor a ser feito. Vamos então resolver pela técnica das supermalhas. Identificar as malhas, atribuir as correntes. Eu vou atribuir uma corrente por malha. E equacionar as correntes por meio da lei de Kirchhoff das tensões, só que considerando as fontes de corrente como supermalhas. Então vamos equacionar primeiro as correntes das supermalhas. Aqui eu tenho I3 no sentido da fonte de corrente, então positiva, menos I2 no sentido contrário, igual a 1 ampere. E aqui eu tenho I4 negativo, porque está no sentido contrário da fonte de corrente. Equacionando a supermalha. Então, vamos equacionar essa supermalha. Menos 10, porque a corrente no sentido da supermalha vai entrar em menos 10, polo negativo, mais I2 interno à supermalha, menos I1 externo à supermalha, vezes 10 ohms, mais I3 interno à supermalha, menos I1 externo à supermalha, vezes 5 ohms, mais I3 interno à supermalha, menos I4 externo, vezes 10, mais 10 I3, igual a zero. Já I4, não é necessário equacionamento adicional, uma vez que ela está isolada aqui nessa malha. E agora, equacionar as malhas restantes. Qual a malha que restou? A malha referente a I1. Essa tensão, I1 interno à malha, menos I2 vezes 10, menos 5 volts, mais I1 interno à malha, menos I3, igual a zero. Aí eu tenho todas as equações, somente aqui
reunindo, agrupando, né, as referidas resistências de cada equação. Posso simplificar isso. Vejo que aqui, ó, eu substituí esse I4, substituí I4, aqui, e simplifiquei as equações. Colocando isso no formato matricial, terei esse sistema e resolvendo essas correntes de malha. Como que eu vou achar I agora? Preciso observar aqui, ó, qual corrente de malha está no sentido de I. Então, seria I3. Então, I vai ser I3 positivo, menos I1, que está no sentido contrário da corrente que eu quero, ampere. Então, faço essa operação e obtenho I igual a 0,33 amperes. Então, pessoal, o que nós tínhamos de exercícios era isso. Fizemos 2 exercícios bem abrangentes. Eu acredito que, por meio desses exercícios, podemos englobar a maioria dos casos que nós encontraremos para resolver. Agradeço a vocês pela atenção a essa videoaula e até a próxima matéria. Muito obrigado.